O assunto de hoje é planejamento e avaliação de impacto. Nós estamos no módulo 4, que terá 2 sessões. Hoje é a primeira sessão de planejamento e impacto e a próxima sessão será daqui a 15 dias sobre construção de projetos, associações e arrecadação de fundos. Hoje, como sempre, teremos participantes que fazem parte da nossa organização e vão explicar como gerenciar a questão de planejamento e impacto na nossa organização Slow Food em nível internacional, e também teremos alguns convidados e convidadas que fazem parte do nosso movimento, parceiros que trabalham com planejamento e avaliação de impacto para podermos conhecer outras formas de viver o impacto e nos inspirar em outras organizações. As palestras, inicialmente, terão de 12 a 15 minutos cada e vamos utilizar um sininho para avisar. Marta, Cláudio, Leide, Francisco, fiquem bem alertas, porque quando estivermos 11 minutos, mais ou menos, a Andrea vai utilizar esse sininho para avisar que estão ficando sem tempo. Então, fiquem alertas, por favor. Primeiro, quero dar as boas-vindas a Marta Messa, nossa colega. Ela é italiana, mora na Bélgica, faz parte da Organização Internacional e é diretora do escritório Slow Food para a Europa, na cidade de Bruxelas. Ela vai falar sobre planejamento e avaliação de impacto. Então, seja muito bem-vinda, Marta, e passo a palavra para você. Muito obrigada, Valentina. Olá a todos. Eu vou falar em inglês. Eu falo um pouco de espanhol, mas não o suficiente para falar sobre avaliação de impacto e monitoramento. Então, agora eu vou compartilhar com vocês alguns slides que eu preparei para avançar sobre este tema. Vou compartilhar a minha tela agora. Podem confirmar, por favor, se vocês conseguem ver a tela? Eu não entendo inglês e eu não sei o que devo fazer. Podem me ajudar? Como que eu devo fazer? Eu não falo inglês. Cláudio, você precisa escolher a língua no botão de interpretação. Escolha inglês, por favor, na parte de baixo da sua tela. Tem um botão de espanhol, na verdade. Eu acho que agora funcionou, não é mesmo? Você consegue ouvir agora, Cláudio? Acho que sim, né? Muito bem. Agora eu estou entendendo. Me desculpem, por favor. Não, não tem nenhum problema. O que eu quero falar durante os próximos 12 minutos é o que é o monitoramento, avaliação e o impacto, por que isso é importante e também algumas ferramentas que podemos utilizar diretamente a partir de hoje. Depois dessa oficina, vocês terão um melhor entendimento do que é o impacto, monitoramento e avaliação, e vocês vão começar a implementar isso logo em seguida. Então, teremos alguns exercícios também. A primeira questão que eu quero colocar, e eu gostaria que vocês levantem as mãos, talvez, mas eu quero perguntar com quanta frequência vocês têm se deparado com monitoramento e avaliação. Podem levantar a mão para responder. Eu vejo algumas mãos, mas não muitas, na verdade. Então, levantem a mão se vocês acreditam que nunca viram ou ouviram disso antes. E se vocês não têm certeza agora, por favor. Ótimo. Então, eu vou mostrar essa imagem para vocês. E acredito que vocês veem isso com muita frequência. É um exemplo bastante simples de monitoramento e avaliação. Muitas organizações e empresas fazem isso. E é uma pergunta bem simples para ter um feedback imediato sobre como eles estão fazendo as coisas. Então, eles querem saber como é o serviço que estão oferecendo. Então, de fato, você pode ter talvez alguma ligação, às vezes, por uma prestação de serviço, e no final da chamada eles perguntam e pedem para você avaliar. Então, isso é monitoramento e avaliação. E agora que vocês viram esse exemplo que está presente na nossa vida diária, vamos falar sobre monitoramento, que significa estar atento sobre o que você está fazendo, avaliar
se está funcionando bem, se você está realmente alcançando os objetivos da sua atividade em específico e medir o impacto. O que acontece como resultado do meu projeto, das ações e das minhas atividades? Vamos falar mais sobre isso depois, mas o importante que eu quero dizer é que o impacto está bem no início desse planejamento. Você precisa planejar isso, porque o impacto não vai acontecer somente no final. Você precisa planejar isso desde o início para poder monitorar se você está alcançando esse impacto, avaliar e medir o que aconteceu. Então, por que isso é importante? Em primeiro lugar, é para ter uma avaliação própria, é importante para nós mesmos, para entendermos se estamos trabalhando bem e se há formas de melhorar. Isso requer de um pouco de trabalho, começar a trabalhar de uma maneira orientada ao impacto, com planejamento e monitoramento, isso leva tempo, mas realmente é uma forma de investir tempo para entender como podemos melhorar o nosso trabalho. E outro motivo que explica a importância disso é que com os resultados do que nós estamos avaliando, podemos comunicar para outros o que você está fazendo. E aqui temos um exemplo do nosso trabalho em Slow Food. Vocês podem ver que houve um relatório de alguns anos atrás e não falamos sobre muitos detalhes, simplesmente dizemos que a rede de Slow Food mobilizou várias colaborações com a sociedade civil e com vários movimentos da sociedade civil. Isso foi tudo que nós dizemos sobre essa atividade. Mais recentemente, preparamos um relatório utilizando essa metodologia de impacto e perguntamos algumas questões em específico. E é bem mais interessante. Esse projeto em específico tem o objetivo de construir capacidade nas comunidades e podemos, a partir de então, coletar evidência para informar os tomadores de decisões e, dessa forma, as comunidades acabaram se tornando mais fortalecidas, as comunidades locais entenderam práticas, leis e políticas, conseguiram se engajar em discussões. As autoridades locais e nacionais respeitam os direitos das comunidades e as práticas agroecológicas e, portanto, tudo isso reduz as ameaças à terra e as tendências de especulação. Então, dessa forma, podemos colocar no papel todas essas informações vinculadas com o projeto de apropriação de terra e, além disso, é possível arrecadar fundos, trabalhar com os patrocinadores. Então, é muito importante, realmente. Além disso, Slow Food tem esses chamados à ação, que provavelmente vocês já viram essa imagem, e se queremos simplificar um pouco essa linguagem, estamos tentando demonstrar o que queremos atingir, qual é o impacto que buscamos. Então, temos um aspecto cultural e diversidade biológica, produção de alimentos, então também os produtores, trabalhamos com educação e inspiração para que mais cidadãos escolham isso. Então, colocamos isso de uma forma simples para explicar que nós estamos fazendo isso porque queremos atingir esse impacto que é ter comida e alimentos bons, limpos e saudáveis para todos. Então, agora eu quero compartilhar algumas ferramentas que vocês podem utilizar para planejar, monitorar e avaliar o impacto. Há duas ferramentas que nós estamos utilizando aqui em Slow Food. Uma delas é uma lógica de ação e a outra é uma análise dos stakeholders, dos atores. Realmente, tudo isso nos ajuda a planejar o nosso trabalho. A primeira ferramenta inclui todos os passos que nós precisamos realizar para atingir esse impacto no mundo real. Então, se vocês observam esse desenho, que tem o mundo na parte de trás, vemos que as necessidades são as necessidades no mundo real. Quer dizer, o fato de não ter acesso a terras, de não ter acesso a alimentos, o poder das multinacionais e também o impacto é o que acontece no mundo real. Tudo o que está dentro desse círculo vermelho são as atividades que nós fazemos. Mas precisamos
formar as nossas atividades com base nas necessidades do mundo real. Temos os inputs, as atividades, os resultados e o impacto é o que acontece no mundo real. Esse impacto é justamente o que acontece como resultado dos eventos. O que as pessoas aprenderam? Será que eles vão mudar o seu comportamento? Será que vão comprar alimentos de uma forma diferente? E qual é o impacto que isso terá no longo prazo? Aqui nesse slide, podemos ver uma articulação um pouco melhor desses diferentes passos que eu comentava. Então, quais são os desafios do mundo real? E quais são os objetivos que queremos alcançar? Quais são os recursos que precisamos? O que vamos fazer? Como vai acontecer? Os passos para o impacto? E dessa forma, podemos observar essa cadeia de passos e às vezes há uma falta de conhecimento sobre alimentos, por exemplo. Então, essa é uma necessidade no mundo real, precisamos que as pessoas conheçam mais sobre o assunto, então vamos organizar recursos, organizar eventos, onde esses eventos acontecerão, teremos 3.000 participantes no total. E o que aconteceu como resultado disso? As pessoas, quando voltaram à sua casa, vão começar a comprar alimentos de uma forma diferente, talvez. Então, não se preocupem muito sobre esses nomes, atividades, resultados e tudo mais. Eu digo isso porque depende do tipo de projeto, depende da organização. Esses nomes serão usados de uma maneira diferente, mas o mais importante que devem saber em relação a isso é que nós vamos fazer o que está dentro desse círculo vermelho, mas em relação com o impacto que acontece no mundo real. Não vamos avançar sobre isso, é simplesmente um resumo para vocês darem uma olhada depois. E aqui temos o mapeamento ou a análise de stakeholders ou de atores principais. Essa é uma outra ferramenta. Valentina e Caio comentaram que vocês já utilizam essa ferramenta, mas eu queria relembrar que é uma forma muito útil de entender qual é o público-alvo das minhas ações, o que eu preciso fazer para que as minhas ações tenham o melhor impacto possível. Então, realmente se trata de focar nas pessoas, os nossos aliados, os nossos parceiros, as pessoas que nós precisamos convencer, quais são as decisões a tomar para fazer as coisas acontecer, e então vamos focar a nossa energia nisso. Agora temos as ferramentas para planejar, temos a análise de stakeholders ou atores. Então, basicamente são essas duas ferramentas que eu queria comentar e agora vamos falar sobre as ferramentas para monitoramento. Temos os indicadores de desempenho e também os indicadores de impacto. Há duas coisas importantes aqui. Os indicadores são elementos que nos indicam o que nós estamos alcançando. E depois tem essa palavra-chave, que significa escolher alguns poucos indicadores para entender se estamos fazendo um bom trabalho ou não. Não precisamos monitorar tudo, simplesmente algumas poucas questões. Então, qual é a diferença entre desempenho ou performance e impacto? Em relação aos primeiros, os indicadores de performance, temos uma medida de atividades que nós conseguimos controlar. Então, tem a ver com as atividades dentro daquele círculo vermelho. Eu vou organizar eventos, eu vou preparar treinamentos, eu vou criar materiais. Tudo isso tem a ver com os indicadores de performance. E depois temos os indicadores de impacto, que é o que acontece no mundo real, além do nosso controle. Então, vamos pensar, por exemplo, na lógica de ações, é aquele espaço que fica além do círculo vermelho que eu comentava. E aqui nós deveríamos demonstrar quais são os efeitos no mundo real. Podemos ter diferentes formas de impacto no curto prazo e no longo prazo, e às vezes há também um impacto indireto, porque nós não estamos operando sozinhos, há muitos fatores, muitas organizações envolvidas, também acontecimentos do mundo mesmo. Então, não é simplesmente a nossa ação individual que tem algum impacto no mundo real. Então, precisamos demonstrar de alguma forma a conexão disso. Então, agora eu tenho esse slide para resumir
e ver quais são as diferenças entre os indicadores-chave de performance e os indicadores-chave de impacto. Há vários beneficiários do treinamento que Slow Food está preparando, também uma melhora sustentável nas práticas de trabalho, o número de produtos e também um aumento na venda desses produtos. Então, em relação ao impacto, seriam justamente esses elementos que eu marco aqui em amarelo. A melhora sustentável nas práticas de trabalho e também o aumento desses produtos. Finalmente, bem rápido, vamos ver algumas ferramentas para avaliar. É bastante difícil no que tem a ver com indicadores de impacto entender o que podemos usar. E há duas coisas que eu quero marcar para vocês. Uma dessas ferramentas são proxies, que são, na verdade, exemplos sobre o que nós queremos alcançar. Então, realmente, uma poderia ser, se nós queremos alcançar alimentos bons, pode ser aumentar a produção em uma região específica, então não é algo perfeito, mas talvez podemos considerar as tendências no mercado orgânico, no mercado de produtos orgânicos. Então, realmente não é um exemplo específico do que nós estamos tentando fazer em Slow Food, mas é algo que está indo na mesma direção. Então, isso está nos indicando aproximadamente como esse aumento nas vendas pode acontecer. E outra coisa que podemos utilizar é o formulário de impacto e os casos de estudo. Essencialmente, o formulário de impacto tem a ver com essa lógica de ações no passado. Então, ao invés de dizer o que nós queremos alcançar, o que vai acontecer, o que vamos fazer, vamos colocar isso em tempo verbal passado. O que foi que nós conseguimos alcançar? O que nós fizemos? O que aconteceu? O que mudou no mundo real? Então, é uma forma de nos perguntar realmente o que nós conseguimos fazer com o nosso impacto. Então, é uma medida do impacto qualitativa que tem a ver com a narração. Eu espero que tenham aprendido um pouco mais sobre monitoramento e avaliação de impacto. Muito obrigada. Estão me ouvindo? Muito obrigada. Estão me ouvindo? Muito obrigada, Marta. Parte das ferramentas que a Marta mostrou, vamos utilizar nos grupos de trabalho, na segunda parte da nossa reunião. E a avaliação de impacto vai ser uma das tarefas que vamos utilizar hoje. Então, vocês poderão utilizar essas ferramentas nos próximos dias. É muito importante conhecer essas ferramentas, porque o impacto é uma coisa que nós utilizamos e utilizamos nas redes no mundo todo. Vamos usá-las muito no futuro para conseguir monitorar o impacto dos diferentes países. Agora eu passo a palavra a Cláudio Leverato. Ele é engenheiro agrônomo especializado na avaliação no Distrito Nacional de Agropecuária da Argentina. E ele está colaborando conosco em parte do projeto que nós desenvolvemos no Chaco da Argentina. E ele vai falar da avaliação de impacto de NIAD no Chaco argentino. Obrigada e seja bem-vindo. Muito obrigado vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Não é essa que eu quero compartilhar, só um momento. Eu vou começar com com o primeiro slide. Prefere que a gente compartilhe? Agora, estão conseguindo? Vocês podem ver minha tela? Ô, André, você pode compartilhar, então.
Então, no primeiro slide, vamos começar por aqui. Perfeito, agora sim. Vocês vão ver, no fundo, algumas fotos que nós tiramos quando nós visitamos o território. É para vocês entrarem nessa realidade dessas famílias com que nós estamos trabalhando. NIAD é um projeto de 3 anos de duração e a consultoria Slow Food começou nesses primeiros 8 meses. O Grande Chaco Argentino está no norte do meu país, a Argentina, no Nordeste, e inclui 3 províncias, Formosa, Salta e Chaco. O clima é subtropical com estação seca. É um clima com muito calor e no inverno não temos chuvas. Então são quase 6 meses de uma estação muito seca, com temperaturas que numa porcentagem muito alta do ano são superiores a 40 graus. Vamos passar. Aqui temos uma senhora que estava utilizando o esterco nas plantas que nós plantamos com as famílias. O projeto de NIAD, como nós comentávamos, é a liderança indígena para construir novas formas de governança local e para o reconhecimento e acesso a direitos dessas comunidades. Esse projeto tem 3 módulos: governança indígena, educação intercultural bilíngue e segurança alimentar. Então, o Slow Food está trabalhando nessa questão e nós estamos trabalhando com a equipe técnica. No slide anterior, vocês podem ver uma imagem de um dia de muito calor. Nós fomos no mês mais frio. E nos 2 dias que tivemos uma temperatura superior, foi bem insuportável, na verdade. É muito seco, no solo não temos vegetais. Uma frase que nos impactou quando nós lemos sobre o projeto foi aprovado e financiado pela Comunidade Europeia, que é que a pobreza na Argentina é rural, indígena, jovem e mulher. Realmente se trata de uma região muito vulnerável, do ponto de vista econômico, ecológico, ambiental e cultural também. Econômico, porque aos poucos começou a avançar a civilização, as terras que em algum momento eram fiscais começaram a ser vendidas, diferentes cultivos avançaram, e essas famílias tiveram que se deslocar e foram para os piores lugares dessa região, com um solo que não é bom, e sempre impactados com essa cultura nova que chega por causa da civilização. Então, aos poucos, começaram a perder parte dos costumes e ecológico, ambiental, logo por isso, porque ficaram em solos que não são bons, lugares que não têm água ou tem apenas água salgada. E aqui, nesses lugares que vocês podem ver na tela, moram várias famílias. Como nós falávamos, se trata de famílias em extrema pobreza, com muita riqueza no conhecimento local. É muito importante salientar isso, mas o espaço é bem hostil, é muito alterado e muitas das coisas que eles sabem não podem ser usadas, perderam utilidade, porque se deslocaram de um lugar para outro, eram caçadores e agora tiveram que ficar em um espaço apenas. Isso aqui é uma obra provincial, leva água pela tubulação e temos torneiras comunitárias para as pessoas acessarem a água.
Como eu falava, essas pessoas eram recoletores, coletores, e parte do alimento era recolhido desse monte. Então, não tínhamos uma cultura de replantar, porque se trata de uma região grande, então eles se deslocavam. Mas agora eles estão ficando no mesmo lugar, então as plantas que eles usavam para obter o gado ou para se alimentarem ficam mais longe. Então, eles têm que se deslocar por cidades grandes, atravessando regiões urbanas. Isso ficou ainda pior por causa da mudança climática. As temperaturas são ainda piores e a seca também é cada vez pior. Além disso, temos essa questão do desmonte para cultivar a soja. Qual que era o desafio? Produzir em espaços onde não tem água, ou tem bem pouca, trabalhar com altas temperaturas, solos pobres, em espaços que não são bons para viver, ter animais e plantas. Quais que eram as premissas? Tínhamos que estabelecer ações em conjunto com as pessoas, com as famílias e com os técnicos do espaço. Então, tínhamos que criar um co-design. Não tínhamos que trabalhar afastados em um escritório. Tínhamos que trabalhar com eles, ver os saberes locais e criar um documento a partir disso e depois monitorar como que isso estava se desenvolvendo. E isso através de uma produção agroecológica, que a alimentação seja boa, saudável e justa. Isso é a agroecologia. Quando nós queremos gerenciar um estabelecimento de uma família produzindo, ou um conjunto de estabelecimentos agropecuários, o que temos que fazer é, em primeiro lugar, criar um diagnóstico. Temos que ter objetivos claros, temos que planejar, implementar as ações que nós pensamos, avaliar os resultados e gerar um novo planejamento que vai incorporar as correções que nós fizemos enquanto nós avaliamos o processo. No nosso caso, a primeira coisa que nós fizemos foi uma pesquisa bibliográfica. E nós indicamos isso, ver o que tem escrito sobre isso, qual que é o trabalho que tem na região, que tem a relação com essa temática. Então, o que acontece nesse espaço físico, e o que temos como base bibliográfica. No nosso caso, tínhamos material agroecológico e não estávamos focando nos agroquímicos. Além disso, nós consultamos alguns referentes locais ou regionais. Então, ferramentas para treinar e planejar. Em primeiro lugar, buscar a bibliografia sobre o projeto, sobre a região, consultar referências locais, organizar reuniões de diálogo e planejamento conjunto com as famílias, com os técnicos que estão trabalhando há muito tempo no espaço, ter oficinas de trabalho. Nós estávamos na pandemia, então isso foi através do Zoom. Só tivemos uma viagem para uma das regiões. Muitas províncias da Argentina estavam fechadas por causa da Covid, mas conseguimos chegar a uma delas. O resto foi online. E nós fomos a um setor apenas. E nós conseguimos interagir com os técnicos e as famílias. Estou indo muito rápido? Estão entendendo? Obrigado. Gerar um módulo produtivo guia. A ideia era gerar uma ferramenta que ficasse no espaço e que fosse co-construída. Era sobre recuperar o que as pessoas falavam no Zoom, o que nós víamos que as pessoas faziam no espaço e também ouvindo os técnicos, porque eles tinham vários anos de trabalho. Então, nós co-construímos o material
para reunir saberes, práticas e técnicas agroecológicas. Porque tínhamos esse outro discurso também. Um dos atores da Fundação Nia Chaco falava: aqui em Salta, há alguém que traz um pacote, deixa veneno, cria a horta para as pessoas e nós estamos cumprindo com esse objetivo. Tudo fica lindo, mas isso não é sustentável no tempo, não é agroecológico. Então, nós fomos pelo caminho difícil, reunir o saber popular, botar as coisas em palavras e criar um material a partir disso, que pode ser utilizado pelos técnicos, pelas famílias e que fique na região para todo mundo utilizar. E que é próprio dessa região. Então, foi gerado um material como uma ferramenta co-construída que fica na região. É um guia de referência local, nós não tínhamos nada como isso no local, ainda menos que reunisse as palavras das famílias. E também as famílias sabiam algumas técnicas, outras pessoas utilizavam outras técnicas com sucesso. Então, nós reunimos todos esses materiais. Então, é um conjunto de sugestões que são úteis para construir um módulo alimentar com indicações sobre esse assunto. Para conseguir medir a sustentabilidade do projeto, é necessário determinar pontos críticos. O que é isso? É ler, além do que vemos, para ver quais são as coisas mais sensíveis que, alterando ou trabalhando nelas, podem gerar um grande impacto. Então, pontos críticos. Nós vemos que há vários pontos nas famílias produtoras, mas há certos pontos que, se forem trabalhados, vão gerar muito impacto. No nosso caso, era a questão da água, que estava faltando. E também nós trabalhávamos com a criação de espaços com bordaduras para que as pessoas ou para que os porcos não entrassem nesse espaço e destruíssem o que nós tínhamos criado. E onde que nós encontramos esses pontos críticos? Em primeiro lugar, trabalhando no espaço para ver como que é o solo, como que é a chuva, que são as famílias, os povos originários. E depois vemos isso no discurso das pessoas, interagindo com elas, no Zoom. As pessoas iam para o centro comunitário para se conectarem, ou tinham um telefone que em alguns casos tinha sinal, e os técnicos trabalhavam das casas deles. Então, com a bibliografia, o discurso das pessoas e a observação in situ. Os pontos críticos são aqueles que têm uma sensibilidade que, trabalhando sobre esse aspecto, nós podemos gerar um impacto. Pode ser social, econômico, produtiva ou na parte ecológica ambiental. Esses são os 3 aspectos da nossa produção agropecuária. Foi co-construída essa ferramenta para reunir os dados e também uma enquete para ter uma linha de base de onde que nós estamos começando e conseguir avaliar as mudanças. Nós criamos uma enquete, isso foi um desafio, porque todo mundo queria adicionar uma pergunta, outra pessoa queria adicionar outra. Foi um desafio, então, criar essa enquete que poderia ser uma base. E nós trabalhamos sobre esses pontos, interagindo e circulando os saberes para poder reuni-los. E quando nós fizemos isso, a ideia era apoiar essas famílias que iam ser destinatárias do projeto com recursos e ver o impacto que acontece em 1 ano, 2 anos ou 3. Outra questão era que o ponto crítico era a água.
ou nós percebemos que havia uma técnica para conservar a água, ou uma pessoa que estava construindo bordaduras. Então, eu tinha que botar um número para conseguir medir e ver daqui a 1 ano, 2 anos ou 3. Essa foto era de uma senhora que morava perto de Nova Pompeia, mas que tinha água. E no ano passado, ela tinha experimentado produzir alimentos e tinha tido muito sucesso. Ela botou as sementes, reuniu as sementes e assim conseguiu cultivar bem mais. As pessoas iam na casa dessa senhora, porque a comida estava sendo produzida nesse espaço. Eu queria contar para vocês que uma coisa que chamou a minha atenção foi uma mulher que tinha uma horta pequena, um pequeno módulo produtivo, e ano passado ela tinha testado, mas ela não tinha sementes. O que ela fez foi vender um artesanato como esse aqui, uma coisa muito linda. Ela tinha vendido isso e tinha ido no centro para comprar sementes. Então, assim, ela conseguiu trabalhar vendendo o artesanato, conseguiu criar uma horta. Ela nunca tinha acesso às sementes e nós temos que valorizar isso. Agora, voltando para nosso assunto, temos que conseguir medir as coisas. Deveria ser uma escala de 0 a 4, de 0 a 5 ou de poucas opções. Temos que observar isso e tem que ser feito tanto pelo profissional quanto a família. Tem que ser uma coisa. Desculpe, aqui temos que encerrar para passar para a próxima palestra. Vamos pedir se você puder encerrar. Sim, vou encerrar agora. Então, os técnicos têm que avaliar isso e tem que ser medido no tempo. Próximo slide. Vemos aqui a parte técnica. E aqui vemos quais que são as práticas agroecológicas, cultivo de rotação, coisa do tipo, mas como não era um estabelecimento apenas eram 40, nós trabalhamos com sim ou não. É uma boa prática ou não? E nós criamos esse gráfico. Próximo. Depois nós criamos esse outro gráfico do lado esquerdo, que é uma projeção do ano seguinte, e nós comparamos com o que aconteceu nesse ano da linha base. Nós vemos duas coisas-chave. O ponto 8, os técnicos não sabem medir, que é outras práticas. É por isso que ficou em 0, porque os técnicos não sabiam como medir. Eles avançaram no ponto 2, no ponto 4, eles foram para trás no ponto 5, e assim nós vemos o que acontece ano após ano. Vou encerrar agora, desculpem. Próximo slide. Agora vemos o papel dos líderes nesse processo, que é muito importante. Acompanhar, dar apoio e dar valor para ações básicas. O erro ou o sucesso na determinação dos pontos críticos pode trazer como resultado o sucesso ou o fracasso de certo projeto. Próximo slide. Próximo. Estamos encerrando. Fazer com que os jovens, crianças, meninos, meninas estejam animados, porque isso vai continuar, porque se eles saírem do espaço, o projeto vai cair. Próximo. Sempre pensar em grande e começar com algo pequeno, compartilhando, semeando, sempre semeando. Muito obrigado, desculpem.
Muito obrigada. Me desculpem por ter que parar sua apresentação, mas sabemos que há muitas dicas, muito conteúdo e temos pouco tempo. Mas eu tenho certeza de que foi bem importante para os participantes. Enquanto você falava, muitas pessoas pediram se você pudesse compartilhar essa apresentação. E eu falo que sim, vamos compartilhar tudo. Vamos deixar na plataforma, então não se preocupem com isso. Esse material vai ficar disponível. E muitas vezes os convidados também ficam à disposição para responder perguntas, não apenas aqui nesse espaço de perguntas e respostas, mas também depois nesse encontro. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra à Leide Casimiro, ela é da Cuba, é doutora em agroecologia, professora especializada em biomas em Cuba, integrante da Universidade de Santo Espírito e do projeto da Fazenda da Rede. Então, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, bom dia para alguém, boa tarde para outras pessoas. Obrigada, Andrea, por passar os seus slides. E eu vou compartilhar com vocês uma metodologia para avaliar a resiliência socioecológica nas fazendas familiares. É uma metodologia que foi utilizada para desenvolver alguns projetos de impacto na comunidade rural, em Cuba, e também como metodologia de diagnóstico em algumas ações de slow food. Próximo slide. Próximo. Quando nós falamos de resiliência socioecológica, é uma forma de medir a sustentabilidade, porque essa resiliência é a capacidade do sistema alimentar de permanecer no tempo, levar a ação mudanças adaptativas e também manter uma produção agrícola, não apenas em harmonia com o meio ambiente, mas também com a cultura local, com a organização social, para a satisfação de necessidades e também para conservar os recursos naturais, para que a capacidade do ecossistema não esteja comprometida. É por isso que resiliência é um sinônimo de sustentabilidade. Próximo slide. A metodologia, que é chamada de MERS, começa com a chegada em um território, em uma fazenda, para coletar alguns dados. Nós criamos algumas fichas que eu vou compartilhar com vocês. E a partir dessas informações que nós reunimos com as famílias, com a comunidade, nós criamos uma avaliação de alguns indicadores que eu vou compartilhar com vocês. São quantitativos, nós conseguimos medi-los e com esses resultados nós determinamos os pontos críticos que estão impactando no território, na fazenda, para ter uma participação da comunidade, das famílias, e com essa participação nós criamos as estratégias para criar a mudança. Assim, nós implementamos as estratégias locais e começamos o ciclo de novo. Essa metodologia é um ciclo. Em geral, nós fazemos isso por um ano e nós entramos nesse processo de novo. Nós começamos a reunir os dados, nós vemos o comportamento, a mudança de cada um dos indicadores e depois começamos toda a variação de novo para ver os pontos críticos, como que nós podemos melhorar. Próximo slide. Como eu falei, vamos medir um conjunto de indicadores que vai criar diferentes índices. O primeiro é da soberania alimentar. Em primeiro lugar, vamos ver as pessoas alimentadas por aportes de proteína por ano, por hectare, por ano, e também por aporte de energia.
Assim, nós vemos o nível de produtividade e o outro indicador é a porcentagem dos alimentos produzidos na fazenda. Então, quanta capacidade essa família camponesa tem para se autoabastecer? Vemos essa avaliação no território e, nesse caso, vemos que o indicador de mais peso é logo esse, a porcentagem de alimentos que são produzidos de forma local. Porque cada indicador, como vocês veem, tem um peso específico quando nós calculamos o número final. É uma escala de pontuação. Próximo slide. O outro índice que nós medimos é da soberania tecnológica. Assim, nós vemos como nessas fazendas eles utilizam as ferramentas locais, acesso à tecnologia, uso adequado, para se apropriarem de técnicas próprias e não depender de insumos externos. Nós falamos de 5 variáveis. O primeiro é o índice de utilização da terra, depois a percentagem de insumos externos, depois utilizamos a diversidade da produção, utilizando o índice de Shannon, depois o aproveitamento do potencial de fontes renováveis e a intensidade inovadora da fazenda. Próximo slide. Esse outro índice é de soberania energética. Nós calculamos a eficiência energética, a porcentagem de energia que vem do exterior, que é projetada na fazenda com recursos locais, balanço energético produzido pelos insumos e o custo energético da produção de proteína na fazenda. Isso mostra um nível de eficiência energética e vai ser parte da leitura posterior com esse índice, que é de eficiência econômica. Nós temos 2 indicadores. O primeiro é o clássico, que é a relação custo-benefício. Isso é clássico para qualquer projeto, mas é combinado com outro, que tem mais peso específico, que é de dependência de recursos externos. Recursos que são utilizados para a produção de alimentos. Então, quanto disso depende do exterior. Próximo slide. Assim, vamos ter uma leitura geral desses 15 indicadores. E assim, nós chegamos a 4 índices chaves. Assim, vemos a resiliência socioecológica. Próximo slide. E, dependendo do resultado, vamos criar esses diferentes números. Assim, vemos a resiliência, se é resiliente, se é muito, pouco. E, a partir disso, nessa leitura, que não pode ser de um indicador isolado, porque quando são combinados os elementos do conjunto, nós conseguimos determinar o que está acontecendo na fazenda, no território. O que acontece que está influindo em indicadores positivos ou negativos. Sempre salientamos a presença de indicadores positivos, negativos, e a partir dessa leitura, nós desenvolvemos de forma participativa com as famílias, com os atores da comunidade, e assim nós criamos estratégias que vão contribuir na implementação para que os índices possam ser melhorados. Então, nós entramos na parte da avaliação qualitativa, que faz parte dessa avaliação do conjunto, do que nós tivemos a partir dos números, da avaliação quantitativa, nós interpretamos e procuramos soluções em conjunto. Para dar um exemplo, nós aplicamos isso na fazenda no meio, foi durante 20 anos. Em primeiro lugar, essa fazenda com práticas tradicionais, com agricultura tradicional, tinha uma resiliência meia. Depois, com novas ferramentas, em outra etapa, começou a ter elementos de resiliência.
num nível superior e na última etapa, com a tecnologia adequada para o uso das fontes renováveis de energia, como a solar, eólica, hidráulica, conseguiu desenvolver uma resiliência muito alta. Próximo slide. Aqui nós temos um espaço pequeno para falar disso tudo, mas eu quero deixar essa tabela para vocês verem o processo, os indicadores nos 3 espaços. E em um primeiro período, tínhamos uma alta produtividade, mas o índice de dependência era muito alto. Mas depois passou de 71% de dependência externa a 1,81% na última etapa. Então, esse percurso foi muito positivo com a intervenção que nós tivemos a partir da avaliação dos indicadores. E outro elemento que eu queria compartilhar foi algo da terceira etapa, que foi como que a família soube contextualizar diferentes tecnologias para se apropriarem das ferramentas da energia solar, hidráulica, da biomassa. E no ano 2018, 83% da energia que era utilizada na fazenda para a maioria das coisas era a partir de uma fonte renovável. Mas, como dado positivo, é a fazenda da minha família, então eu vejo isso todos os dias. Esse ano, nós utilizamos a energia solar com esse sistema fotovoltaico para a utilização da energia. Nós chegamos a 100% da energia a partir de fontes renováveis, sem depender da energia elétrica ou de fontes tradicionais, como um combustível. Próximo. É uma metodologia que na fazenda dá ferramentas para os camponeses e faz com que eles consigam melhorar a resiliência. Quando nós estudamos o que acontece no território, identificamos pontos críticos em comum. Por exemplo, nas avaliações no território cubano, em muitos espaços, nós vemos mercados com falta de suprimento, falta de infraestrutura, preços que muitas vezes não têm a ver com o custo. Vemos também o deslocamento dos jovens para a cidade, a falta de postos de trabalho, altos custos, desperdício de alimentos. E também vemos pontos positivos. Na fazenda agrológica, nós vemos que 75% consegue utilizar alimentos da região, energia da região. Assim, nós conseguimos economizar energia em um nível superior a uma fazenda tradicional. Falamos de fazendas que têm uma diversidade muito grande de sementes. No tempo e espaço tem uma diversidade cultural, econômica e uma forte cultura na conservação dos alimentos. É uma ferramenta, como eu falava, das 2 apresentações, é uma ferramenta que pode ser complementada com as outras, porque como a avaliação dá a possibilidade de dar apoio, desenvolver um objetivo, criar um planejamento para ver resultados específicos, o que nós queremos obter, que ações vão contribuir para esse resultado, e também uma metodologia para monitorar. Como eu falava no começo, isso contribui para criar ferramentas coletivas, para tomar decisões, para os políticos também isso pode ser importante, porque contribui para gerar políticas que melhorem essa situação nesse espaço e para ter uma melhor resiliência na fazenda familiar. E também para os pesquisadores, porque agora eles conseguem obter informações sistêmicas-chave para entender os problemas que acontecem na região. Como eu falei no começo, pode parecer complexo, porque temos muitos indicadores, mas para isso eu criei algumas tabelas no Excel. Então, nós podemos botar os dados e gera um resultado claro, um resultado base.
Eu posso compartilhar isso com vocês, essa tabela, uma ficha com muitas informações. Isso contribui. A segunda parte, que é o análise participativo grupal para implementar e estabelecer estratégias comunitárias. Muito obrigada. Como foi o tempo? Respeitei? Foi perfeito, muito obrigada. Então, como vocês veem, são diferentes metodologias para avaliar o impacto, são bem diferentes. Nós falamos de diferentes tipos de ferramentas e os projetos são diferentes também. Alguns têm mais dados quantitativos, outros têm questões mais técnicas e outros são qualitativos. Todas as informações vão ficar disponíveis. Alguns de vocês já colaboram conosco, com nossas oficinas, e vamos utilizar essas ferramentas. Então, vocês vão entender mais sobre elas. E agora temos conosco Francisco Ivan. Ele é do México, é pesquisador, economista e está fazendo um doutorado em medicina. É fundador e pesquisador de PARES, que é o Patrimônio de Sustentabilidade. E com ele, nós vamos ouvir um pouco sobre a avaliação de impacto, sustentabilidade em projetos do México. Ele trabalha em uma organização que colabora com a Slow Food para avaliar o impacto no México. É financiado por uma fundação importante. Ivan, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nessa manhã no México. Deve ser de tarde onde vocês estão. E agora sim eu vou compartilhar minha tela. Não é exatamente uma apresentação, mas é um relatório que está no nosso site e nós temos pouco tempo, mas eu quero mostrar como que trabalhamos. Eu vou começar com o final, porque é algo muito importante. Sempre que avaliamos o impacto, nosso foco tem uma herança da política social do nosso país, no México, regulamentada pelo Conselho Nacional da Avaliação da Política, e é uma avaliação com base no resultado. Sempre que avaliamos, nós criamos uma matriz de avaliação, nós estabelecemos os objetivos em que nós vamos focar no programa. Nesse caso, nós vemos quais que são os objetivos do Slow Food do México e quais que são as ações que vão ser avaliadas a partir desse objetivo. Qual é o impacto esperado e a partir desse impacto, nós podemos entender qual que é a metodologia que vai se adaptar melhor nesse tipo de impacto. Pode ser quantitativa, qualitativa, para nós nos aproximarmos nessa realidade. Então, nós não vamos olhar apenas para os números ou apenas interpretando as técnicas qualitativas. Podemos ter uma mistura das duas que são complementares. E a partir disso, nós estabelecemos a população-alvo e nós criamos os indicadores que nós achamos que são importantes. Nós vemos isso em um diálogo com o agente operador do programa. Vemos quais que são os indicadores que se alinham perfeitamente nas ações realizadas e com os objetivos. Temos um indicador capaz de medir e capturar esse objetivo que é planteado no início. Então, no final, nós temos um resultado que vai responder às necessidades. Vocês conseguem ver e podemos compartilhar isso depois. Eu vou mandar para a Valentina para que vocês possam ver com mais detalhes. Mas agora eu quero falar um pouco mais sobre outra questão. Aqui estão todos os materiais e os métodos, como eu mencionei. Nós tomamos como base uma metodologia mista na avaliação anterior.
Antes disso, em 2018, fizemos uma avaliação apenas quantitativa, mas nesta que fizemos agora, ano passado, em 2020, tivemos a chance de desenvolver uma avaliação mista, misturada, com elementos qualitativos e quantitativos. Na nossa equipe, temos muitos economistas e boa parte da metodologia, nesse caso, vários cenários estavam orientados a medir o impacto na contribuição da renda e da pobreza das ações realizadas por Slow. Uma das questões mais utilizadas na economia é medir a pobreza através das linhas monetárias de pobreza. Através da medição da energia requerida por uma pessoa para viver, é possível estabelecer uma equivalência com os produtos ou serviços necessários e, a partir daí, definir as linhas de dinheiro para fazer uma referência aos diferentes níveis de renda para adquirir dinheiro, alimentos e poder sobreviver. Nós consideramos essas linhas que são publicadas mês a mês e, a partir daí, utilizamos métodos chamados enquete de renda completa. É uma enquete muito completa, que tem 30 páginas e 150 perguntas. Nós perguntamos absolutamente tudo em relação à renda de uma casa, atividades principais, atividades secundárias, transferências de dinheiro a partir de políticas públicas, se eles estão destinados ao melhoramento da produção agrícola e tem também outras atividades. Então, temos uma perspectiva completa em relação à renda. E a partir daí, a partir dessas estatísticas descritivas, podemos definir se essa renda total dividida pelo número de habitantes dessa casa, quer dizer, a renda per capita, está em concordância com a linha de pobreza. Mas essa análise não termina por aí, porque a avaliação de impacto, que é um interesse específico para nós aqui nessa sessão, vai muito além. E considerando a avaliação de impacto, nós usamos uma técnica que ainda está em experimentação, que tem um viés, às vezes, em termos de seleção, porque nós sabemos com quem estamos trabalhando. Quer dizer, não foi uma escolha aleatória por completo, porque temos grupos de tratamento. E são alguns lares que são participantes, são associados aos programas de Slow Food e que já tiveram um impacto desse projeto. E também temos as casas ou os lares de controle, que são aqueles que não receberam esse impacto, mas que trabalham em um ambiente bastante semelhante ao dos participantes de Slow Food. Então, essa técnica se chama Propensity Score Matching, que é emparelhar considerando a pontuação da prospecção. Então, rapidamente, quero explicar que, considerando a média, tenta encontrar características semelhantes em todos os lares, compara isso e, a partir de então, cria um índice de prospecção que permite, até um determinado ponto, definir o impacto exclusivo que tem, considerando uma variável independente, que pode ser a renda per capita por mês, ou pode ser também a redução nos níveis de pobreza, bem como a nutrição. Então, podemos definir qual é a variável que nós vamos utilizar. Pode ser uma variável dicotômica ou pode ser uma variável contínua também. E, a partir de então, é possível definir o impacto gerado. Esse é um dos cenários que nós temos aqui. E outra atividade que fizemos considerando a avaliação, nesse caso, de Yucatán, como já fizemos uma avaliação em 2018, queríamos também realizar uma outra em 2020. Então, tínhamos a vantagem de que era possível fazer um estudo de uma vez no tempo, mas sem ter um estudo longitudinal. Então, tínhamos uma pesquisa de 2018 e uma pesquisa de 2020. Então, utilizamos os dados dos mesmos participantes e, dessa forma, conseguimos ter uma versão diferente das informações e considerar durante o tempo como foi o impacto e como tudo isso evoluiu. É claro que também tem a ver com a renda. Então, essa foi a avaliação quantitativa que nós realizamos.
mas também tivemos algumas experiências com a fase qualitativa. O que é interessante em relação à análise qualitativa é a flexibilidade que temos em determinado aspecto com base na percepção e na interpretação dos participantes. Em especial, quando fazemos uma pesquisa qualitativa, não será definida pela estrutura da quantitativa. Consideramos uma revisão teórica, uma aplicação das técnicas e tudo mais, porque tratamos de verificar a hipótese que nós tínhamos. Então, não, aqui é diferente, é um processo completamente diferente, dependendo da área das entrevistas e dos grupos de foco, a profundidade que nós temos nas entrevistas, vamos começar a entender qual é a teoria que poderia explicar os processos que nós estamos desenvolvendo. A análise que realizamos em Chiapas foi através da teoria de controle cultural de Bonfim-Batalha, que está vinculada com apropriação, com identidade cultural, a cultura autônoma, a cultura apropriada e também a cultura alienada. E temos também a institucionalização. Para que um programa tenha sucesso, às vezes quando falamos sobre inovação tecnológica ou técnica, por exemplo, considerando um processo inserido dentro de uma atividade e como é a profissionalização também, dessa forma é possível estabelecer e definir todos os protocolos e os processos, isso também acarreta um engajamento dos participantes. Mas isso também tem a ver com a apropriação em um determinado nível, vinculado com o uso e as inovações, por dizer de alguma forma. Portanto, a teoria de Bonfim-Batalha analisa muito bem esses elementos. E a partir de então, a partir desse ponto, foi possível entender e obter uma resposta muito mais próxima da realidade, através desses processos, que às vezes é muito difícil medir em termos quantitativos. Porque algumas pessoas podem dizer, nós já fizemos isso, mas na verdade, como acontece a apropriação dessa dinâmica? Ou até que nível foi possível fazer essa apropriação? E somente podemos explicar isso considerando uma metodologia qualitativa. Eu adoro falar sobre o tema, Valentina, mas eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Bom, como você não estava no início, você não sabe, mas nós comentamos que a Andrea vai fazer sonar, vai fazer um sininho, e aí quando você ouvir o sininho, você terá só minutos para terminar. Bom dia, Iban. Nós temos apenas 2 ou 3 minutos pela frente. Ok, então, muito bem, o meu tempo estava bem. Mas, para resumir, talvez valeria a pena considerar um pouco os resultados que nós alcançamos até agora. E é interessante mencionar que essa análise qualitativa vem a partir de uma análise de discursos. E nisso podemos identificar conceitos ou palavras-chave. E a partir daí conseguimos construir um cenário que outorga solidez para estabelecer as relações. Temos esses diagramas, ou também chamados árvores de relações, que têm diferentes elementos, como a tomada de decisões, que está vinculado com o empoderamento, a governança, temos diferentes bastiões, e como é possível vincular e depois traduzir isso, considerando as interpretações das pessoas durante a pesquisa. No caso da análise quantitativa, temos outros cenários. Só um segundo que eu estou procurando aqui no slide. Claro, temos alguns resultados mais estatísticos. Por exemplo, aqui temos o resultado de Propensity Score Matching, que é a porcentagem de pobreza alimentar. E está vinculado com o projeto também. Neste caso, houve uma redução de 6,8% da pobreza. Temos o modelo de regressão, que define quais são as variáveis influindo. Então, por exemplo, temos o gênero
chefe do lar, educação, o tamanho da família, o tipo de cultura, o total de animais, e são variáveis que acabam sendo características do local, e dessa forma podemos controlar os diferentes tipos de vazamento em diferentes programas. Com certeza poderemos continuar falando muito mais sobre isso e muitas perguntas vão surgir, mas é dessa forma que fazemos a avaliação de impacto. Aqui foi um prazer estar com vocês e eu fico disponível para responder qualquer pergunta. Muito obrigada. Eu estava acompanhando o chat enquanto você apresentava, mas várias pessoas tinham interesse. Se você puder compartilhar tanto a apresentação quanto os links, nós temos uma plataforma, então vamos compartilhar o material para os participantes. Muito obrigada, foi muito claro, foi bem interessante a sua apresentação. Agora vamos ter uns 10 minutos para um espaço de perguntas e respostas. Pode ser para a Marta, para a Cláudio, Leide, Ivan. Vocês podem deixar as perguntas no chat e eu compartilho com os palestrantes, ou vocês podem pedir a palavra. São diferentes horários em diferentes países, mas são 20 minutos após meio-dia, ou onde vocês estejam, e vamos ter até meio-dia e 30 no Brasil para perguntas e respostas. Muito obrigada. Eu vou dar uma olhada no chat. Luiz Queiroz, do México, pergunta: na sua experiência, vocês indicam que o impacto seja progressivo, quer dizer, do local ao global? Eu vou fazer essa pergunta para a Marta, em primeiro lugar, porque ela fez uma apresentação internacional. E depois vamos passar para o resto das pessoas. Marta, você está aqui? Sim, eu estou. Bom, vai depender um pouco do objetivo das suas ações. Então, se você estiver planejando um projeto, uma ação, se o objetivo for ter um impacto que vai além do nível local, então você deveria considerar isso, sim. Mas como eu mostrava, você tem que ter certeza desde o começo, quando você planeja as suas ações, qual que é o impacto que você quer ter. E se for local ou global, vai depender um pouco do escopo. Muito obrigada, Marta. Vou continuar olhando para o chat, compartilhando as perguntas com vocês. A Karina pergunta: eu queria entender se as comunidades de pessoas que foram envolvidas na formulação dos indicadores de impacto e também na realização da avaliação. E como foi esse envolvimento, caso tenha acontecido? Se as pessoas gostaram da avaliação do impacto e se foram motivadas para criar estratégias de melhorias? Essa pergunta é em geral, então eu acho que eu vou perguntar isso para o Cláudio. Ele pode dar mais um pouco, explicar mais um pouco do contexto do Chaco. Bom, em primeiro lugar, eu queria adicionar uma coisa à explicação da Cláudia. Nós temos que prestar muita atenção para não pensar no impacto global, se na verdade, como no nosso caso, por exemplo, nós estamos falando de famílias que têm uma insegurança alimentar. Então, se nós planejarmos ter um impacto global, isso vai terminar sendo negativo, vai ter um resultado negativo. Mas se nós pensarmos que o impacto vai ser local, porque essa família vai estar melhor alimentada e um conjunto de famílias ao seu redor também, então isso é algo positivo. É importante definir esse marco. Agora, sobre a outra pergunta, você poderia repetir, Valentina?
Sim, claro. As comunidades e as pessoas foram envolvidas na formulação dos indicadores de impacto e para avaliar o impacto, como foram envolvidas? E para essas pessoas e para essas comunidades foi interessante e elas criaram estratégias para melhorar os indicadores? Bom, temos que levar em consideração que foi bem na pandemia. Então, esse contato foi feito através dos técnicos que moram nessa região. Nós entramos em contato de forma indireta, quando nós tínhamos o Zoom com as famílias, quando a família conseguia ir para um espaço com internet. Então, nesse contexto, mostraram muito interesse, muito interesse. Eles queriam compartilhar coisas que sabiam e aprender coisas novas. E também de forma indireta, através dos técnicos. Eles perceberam que as diferentes conversas eram muito úteis, porque ele, o técnico, está bem inserido nessa problemática. E às vezes é difícil para ele ver que em outra família outra resposta ou que o que é utilizado aqui pode ser útil no outro espaço. Então, isso foi visto como uma coisa muito útil e o impacto vai ser medido no futuro, porque nós agora criamos ali a base. Mas o projeto não começou agora. Os técnicos estão trabalhando há muito tempo e agora começamos com esse projeto que já está em andamento e vai ser muito útil. Também foi útil a gente ir para o espaço. Foi muito positivo para os técnicos, eles ficaram animados e as pessoas ficavam mobilizadas com coisas que percebiam que podiam ser aplicadas com ferramentas que eles tinham. Nós não temos a medição ainda. Muito obrigada. Foi muito claro. A outra pergunta para o Cláudio, uma pergunta um pouco mais técnica. Quais foram os cultivos que mais se adaptaram a este clima, solo e falta de água? Bom, para os espaços que tinham problemas, o principal era a água, mas agora diferentes tipos de cultivos eram, estavam se adaptando de forma positiva. Como nós tínhamos que criar uma cerca para os animais não entrarem, as pessoas começavam a utilizar chágua, que é o material com que eles criam essas coisas. É uma planta com diferentes para impedir que os animais entrarem e para criar o artesanato. O algarrobo também é uma planta local, temos que esperar 3, 4, 5 anos para recoletá-lo, mas eles levavam isso para o espaço, para o território. Então, nesse caso, foi a alfarroba. Também tínhamos outro tipo de plantas, mamão. Em alguns espaços funcionava e em outros não funcionava. E eu queria adicionar uma coisa no chat, enquanto o Cláudio apresentava, eu compartilhei alguns links de materiais que foram fornecidos nesse espaço, no trabalho, na região do Chaco. E uma inclui todos os alimentos utilizados na região, produzidos na região. Então vocês podem dar uma olhada. E eu queria aproveitar que Ivan compartilhou uma resposta. De repente, Ivan, você pode falar mais um pouco sobre isso. Sim, muito obrigado. No caso de Yucatán, é bem diferente, os contextos são muito diferentes. Embora nós estejamos no mesmo país, no caso de Chiapas, por exemplo, por causa dos zapatistas e o último processo na República, temos uma união e proteção das pessoas que estão participando nos projetos. As organizações da sociedade civil e grupos organizados têm uma força de decisão
muito forte. Eles têm um impacto muito grande nessa dinâmica, nesse fluxo. Então, a participação é quase obrigatória. Eles sabem dos processos que estão acontecendo, dos indicadores que nós temos, eles dão o feedback, acompanham a gente no processo, e também em termos do tempo que as pessoas têm para responder uma enquete, por exemplo, isso também está sendo incluído. E no Yucatán, o processo é muito mais livre. Há pessoas organizadas, mas não há esse mecanismo que carrega esse controle ou proteção para essa dinâmica. Então, de forma livre, nós podemos ir casa por casa, ou no nosso caso, nós criamos grupos de foco onde as pessoas podiam se expressar de forma aberta e falar: isso é o que nós pensamos, esse é o resultado que nós temos, essa foi a interpretação que nós tivemos do que você falou, é uma coisa que nós não estamos percebendo. Então, temos esse feedback direto das pessoas. Nós usamos a linha do tempo como uma metodologia, como eram as coisas, como são agora e como nós esperamos que sejam no futuro. Então, agora as pessoas participam nessa criação do modelo, da metodologia e no resultado. Obrigada. Há uma última pergunta e depois vamos passar para nosso break. Eu queria adicionar uma coisa das perguntas que foram feitas sobre a primeira, porque eu acho que, embora o impacto seja local, sempre vai ter um impacto global. Se nós falarmos de pequenas iniciativas, de ações que contribuam para que os alimentos sejam limpos, bons e com uma melhoria ecológica, o beneficiados diretos vão ser os camponeses ou uma comunidade específica, mas vai ter uma consequência nos alimentos globais. Cada ação, embora pequena, vai ter uma forma de sensibilizar a população, tanto local quanto a que está mais longe. Isso vai promover boas práticas e princípios que podem ser levados a outras realidades. E um termo que é anunciado é o local. Então, passar do local para o impacto global. Então, eu acho que tudo tem a ver, que o impacto vai ter esse resultado nas pessoas também. Uma pessoa pode mudar para mudar o mundo como primeiro passo. E vai ser uma coisa que se mistura nesse sentido. Obrigada. Há uma pergunta para todos, mas ainda mais para Leide, Cláudio, Ivan. Samis pergunta se em todas as comunidades analisadas já tinham algum tipo de ação do Slow Food prévia ao projeto. No caso cubano, tínhamos, como eu mostrei, essa metodologia contribuiu, por exemplo, para nominar fazendas slow em Cuba. É uma iniciativa cubana, mas inclui todo o movimento slow food internacional. Vemos esse potencial que temos na agricultura familiar para que com determinadas ações podamos articulá-las através de slow food e elas estão tendo um resultado positivo no país. Então, é uma coisa que se articula e está tendo impacto. Se nós falarmos do mercado da terra, sempre temos também essa ação comunicativa para divulgar de onde que o produto vem, qual que é a história do produto, qual que é o seu vínculo com a agricultura familiar. Essa é a base do que nós defendemos, é o início. Então, a resposta é sim. Obrigada. Cláudio. No caso de NIAD, Slow Food já estava trabalhando nessa região. Temos esses bastiões que ficam próximos à nossa região de trabalho.
Eles criaram um documento participativo com a comunidade do Grão Chaco, que tinha a ver com as plantas comestíveis da região. Então, há uma ação de slow food que não começou do zero. Ivan? Sim, no caso do México, em Yucatán e Chiapas também, é um passo um pouco diferente. Muitas das comunidades já estavam trabalhando em termos, não do Bastião, mas uma coisa semelhante. A escola agroecológica trabalhou muito nesse sentido. Trabalhava com a mel, com o mel na região, com a ajuda de Slow Food. Então, nós podemos chegar a outras regiões. E em Chiapas também tivemos um processo semelhante. Então, tivemos esse caso das organizações de sociedade civil e comunidades, mas assim nós conseguimos dinamizar o processo.